Eu, às vezes, ficava perplexo de ver, né, como o governo permitia que se difundisse cigarro, bebida, sem se dar conta de quanto ele gasta para tratar dessas pessoas que são atingidas por esses problemas. E aí, agora, parece que caiu a ficha, né? Eles perceberam que estão gastando, às vezes, o triplo do que arrecadam para tratar das pessoas. Parece brincadeira, mas é verdade. Nós estamos aqui hoje com Ana Rosa Salgado de Campos, é pneumologista e vai ajudar a gente a refletir sobre isso. Até você que está querendo parar de fumar, presta atenção em quantos malefícios o tabaco produz. Ela vai conferir com a gente, tudo bem? Uma grande satisfação tê-la conosco, Ana Rosa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar acerca, né, dos problemas relacionados ao cigarro, ao tabaco. É uma situação complicada porque as pessoas foram estimuladas durante muito tempo a fumar, até pensando o governo naquela parte da arrecadação que é pífia, né? Mas agora não pode fumar mais nos ambientes fechados, tem lei, tem coisa, e tem a repulsa da sociedade também, combatendo aqueles que não conseguem parar de fumar. Sim, eu acho que na minha infância, por exemplo, eu não tinha nenhum tipo de propaganda contra o cigarro, né? Eu só lembro de propaganda pró-tabaco, né? Então era elegante, era a pessoa que era bem-sucedida, né? Só colocavam o tabaco como num patamar de sucesso, né? Mas desde sempre, né, ele provoca inúmeras doenças, né? Diretamente, desde o pulmão, o aparelho cardiovascular sofre muito, né, com as doenças coronarianas, né, desde angina até infarto, as doenças cerebrovasculares, é uma causa perfeitamente evitável e que contribui bastante para a ocorrência dessas doenças, né? Agora, realmente é uma situação complicada, né? Porque muito tempo foi exatamente o que você falou, era estimulado, eram os carros de Fórmula 1, era o grande sujeito que praticava aqueles esportes radicais, bonitos, o sucesso, o sabor de ação, eram os slogans, né? Exatamente. E agora, de repente, não, tem que parar de fumar, não pode fumar na rua. Aí o cara que está lá em casa assistindo agora, poxa, eu quero parar de fumar, mas não consigo, porque eles colocam tanta química no cigarro, não é só o tabaco, não. Tanta química que o cara fica dependente. Na verdade, o que causa dependência no cigarro é a nicotina. A nicotina ela tem um poder viciante semelhante ao da cocaína, né? Então, e o que se coloca para manter o cigarro viável por um período longo de tempo, né, substâncias químicas, é que leva ao desenvolvimento dos tumores em geral, principalmente de pulmão, né? Que vai desde formaldeído, tem até mata-barata, se você olhar dentro da gama de composição, né, desses produtos químicos que são colocados para manter o fumo viável. Mas o que causa a dependência é a nicotina, né? O poder de dependência é alto, né? As pessoas acham que é uma dependência só emocional, se eu estiver bem, eu consigo ficar sem fumar, eu consigo, mas eu não consigo, né? Na verdade, existe a dependência química mesmo, semelhante ao álcool, semelhante às outras drogas ilícitas, né? Então, é preciso que o paciente queira parar de fumar, né? E, principalmente, procure ajuda, né? Existe um tratamento específico para se ajudar o indivíduo a deixar o vício, né, a deixar o cigarro, que acaba ficando muito mais eficaz, né? O indivíduo que queira parar de fumar e que tente sozinho, ele tem um sucesso de 3%, ou seja, entre 100 indivíduos, 3 vão conseguir parar de fumar. Se ele procura ajuda de um profissional da saúde, esse índice passa de 60% a 80%, ou seja, de 100, de 60 a 80 indivíduos vão conseguir parar de fumar. Então é importante que ele procure ajuda, né? Porque é uma causa de doença evitável, né? Então o indivíduo que tem lá seu risco de infarto, se ele parar de fumar, esse risco vai diminuir, né? Se ele tem um risco de doença cerebrovascular, de derrame, como se fala popularmente, se ele parar de fumar, esse risco vai diminuir,
né? Além das doenças respiratórias, né? Do DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecido antigamente como enfisema, né? Também, se o indivíduo parar de fumar, né, ele vai diminuir o risco de desenvolver essa doença. Né? Agora, uma vez instalado o efizema, é possível fazer uma regressão, a pessoa ter mais conforto, porque o camarada que está com efizema fica um horror para si e para os outros em volta, porque aquela coisa horrível. Veja bem, é preciso, talvez, uma maior campanha nesse sentido, porque hoje em dia a gente consegue identificar o enfisema numa fase mais precoce da doença, né? Muitas vezes o que acontece é que o paciente ele acha que o médico está exagerando naquele diagnóstico, né? Ele, não, eu acho que é questão de idade, eu não estou praticando atividade física, esse cansaço é disso, e na verdade já se tem uma doença instalada, mas numa fase inicial. Quando se consegue fazer o diagnóstico numa fase inicial e tratar não é só remédio, né? Tratar é praticar algum tipo de atividade física, uma caminhada, né? Parar de fumar, se prevenir de infecções tomando vacinas, né? Se alimentar corretamente, né? E aí poder ter uma opção de tratamento que ajude a interromper o vício, no caso o cigarro. Né? Então, tratar é tudo isso, né? E procurando auxílio médico, né? Com quem? Com o pneumologista, pode ser com sanitarista, existem locais, né, que existem programas, que oferecem programas para incentivar o abandono do tabagismo, desde fábrica até posto de saúde, né? Então, é preciso que o indivíduo procure ajuda, né? Porque... Inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma programação excelente, né, para a pessoa que está querendo. Agora, o importante nisso tudo é o querer. Querer. Né? O sujeito tem que querer parar de beber, tem que querer parar de fumar para conseguir ajuda. Inclusive, o AA, né, os Alcoólicos Anônimos, eles têm lá um refrão que diz: se você quer parar de beber, o problema é nosso. Né? Então, o coletivo ajuda. Eu vou pedir para a Ana Rosa continuar com a gente para, daqui a pouco, avaliar a extensão, a gama de doenças que o tabaco produz, para você sentir o drama. Negócio extremamente complicado isso. A gente já volta com ela, Ana Rosa, já, aqui. Se você não quer parar de fumar, o problema é seu. Mas se você quer parar de fumar, o problema passa a ser nosso. Eu digo nosso porque é uma questão de saúde pública, né? Sim. Estamos aqui com Ana Rosa Salgado de Campos, ela é pneumologista e está conosco ajudando a refletir sobre esse tema importantíssimo. Já falamos de enfisema pulmonar, que hoje tem outro nome, até mais clássico, né? DPOC. DPOC. Agora está na moda tudo abreviadinho assim, né? CBN, não sei o quê, tudo... E eu te pergunto, não é só enfisema aqui? Não. O cigarro, assim... Tuberculose também, né? Ele ajuda, né? Incide, ele aumenta o risco de muitas doenças, né? Começando assim, por doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Então, doenças coronarianas, né? O risco de morte súbita, os fenômenos embólicos, o tromboembolismo pulmonar, né? Existe uma associação muito perigosa que não é muito divulgada entre a população feminina, que é o cigarro e o uso de anticoncepcional oral. Isso é uma bomba relógio, né? Isso aumenta de 30% a 40% as chances de se ter eventos embólicos. É muito grande, né? Aumenta muito. Desde tromboses venosas como até embolia pulmonar. E a gestante, hein? Nas gestantes, também se provou que o fumo, durante a gestação, ela diminui o tamanho do concepto, né? O neném nasce de baixo peso, porque o cigarro ele altera toda a circulação da placenta, né? Então, quando a mãe fuma, o neném nasce pequenininho.
Tem bebês de baixo peso. E a exposição ao tabaco nas crianças, por exemplo, pais e mães que fumam, né, e a criança está lá sentadinha no berço, lá tal, ela inala aquela fumaça. Tabagismo, né? por tabela. Tabagismo passivo. Isso leva ao aumento de infecções, né, na infância, né, relacionado porque o sistema respiratório da criança ainda é imaturo, né, ele ainda não é totalmente capaz de se defender. Então, aumenta muito a incidência de infecções, né? Além disso, doenças todas do trato digestivo, né? Os tumores, né? De boca, de língua, esôfago, todo o trato digestivo, né? Além do pulmão, né? As doenças cerebrovasculares, que a gente chama popularmente de derrames, né? Também o cigarro exerce um fator de risco a mais, né? Importante nessas doenças, né? Doutora Ana Rosa, o Instituto Nacional do Câncer, fica lá no Rio de Janeiro, é uma referência, né, no tratamento do câncer no Brasil. Eles dizem lá que a maior causa de morte de câncer é o cigarro, é isso mesmo? É o cigarro, exatamente. É o que mais contribui para a morte por doença oncológica, porque ele não é, a gente pensa muito em pulmão, né, câncer de pulmão, mas não é isso não. Ele aumenta o risco de câncer de uma forma geral, né, em todos os aparelhos e sistemas, né, além das outras doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né, DNCT, como você falou, siglas, né, como atualmente é moda. Mas, e além disso, tem doenças um pouco menos incidentes, mas também importantes, né? Disfunção erétil, né? Está relacionado ao cigarro. Está vendo aí, meu amigo? Você está em casa, né? Machão, cheio de onda, fumando, ó, cuidado, hein? Disfunção erétil, tem aí, ó. Outras doenças pulmonares, né, menos incidentes, mas que são doenças ruins, né, que tem um prognóstico ruim para o paciente. Então, as doenças das células de Langerhans, né, a cistose X, linfangiomiomatose, e um sem número de doenças todas que têm como fator de risco o cigarro. Sem contar o cheiro desagradável do cigarro e do fumante. Fumante, né? Que é uma coisa que a gente, quando está fumando, não sente, mas quem está em volta sente, né? Aquele bafo, uma coisa horrorosa. Com relação ao tratamento medicamentoso, existem já alguns remédios que substituem, por exemplo, a força do hábito do cigarro, a necessidade orgânica, né, que passa a ter em função da nicotina. A nicotina está no fumo ou é adicionada ao cigarro? Não, ela está no fumo. Está no fumo. A nicotina, como eu falei, é a que causa dependência. Então, para o tratamento do cigarro ser eficiente, da cessação do tabagismo do cigarro ser eficiente, é preciso que a gente observe algumas coisas. Primeiro, o consumo, né? Qual o número de cigarros que o indivíduo fuma, né? E o grau de dependência que ele tem. Para tudo isso existem medidas, escalas e tabelas, né? Mas o mais importante é que, por exemplo, o indivíduo que fuma até uma carteira por dia, então, no caso, 20 cigarros, ele pode se tratar, por exemplo, com o que a gente chama de terapia de reposição de nicotina, né? Que existe na forma transdérmica, né, no Brasil, tá? Fora do Brasil na forma feito em plástico, nasal. Aquele em plástico, aquilo dá certo? É um adesivo que é pregado na pele e que absorve a nicotina. Chiclete. Né? O chiclete ele tem uma dose muito baixinha, então a gente não usa ele isoladamente, né? Esses adesivos eles têm tem uma dose maior e você vai reduzindo essa dose. É feito em plástico sabiá, aquele que a gente compra aí para dor na farmácia, aplica aquilo ali, só que a nicotina vai entranhando na pele e substitui a necessidade, né? E troca a cada 24 horas. Então, você está absorvendo nicotina. Então, você não sente tanta falta assim da nicotina, tá? Então, essa é uma fórmula de parar. Quando o indivíduo fuma mais do que 20 cigarros por dia, esse método não é eficiente. Aí a gente tem que lançar a mão das drogas, né? Existem duas drogas, a cloridrato de ibupropiona, foi a primeira droga utilizada para parar de fumar, né?
O que os pacientes nos falam é que quando eles tomam essa medicação, eles fumam e não sentem aquele prazer costumeiro, né? Repulsa. Então fica mais fácil de não fumar, né? Além de tudo, a bupropiona possui uma propriedade ansiolítica, então ela diminui um pouquinho a ansiedade do indivíduo, né? E fica mais simples parar de fumar. Além da bupropiona, existe a vareniclina, que é uma outra droga lançada especificamente para parar de fumar. E ela age em 2 sítios no sistema nervoso central, então ela é mais eficaz do que a bupropiona para essa finalidade. Né? Tudo isso com orientação médica, hein, minha gente? Não vamos fazer aí coisa maluca, porque depois a coisa piora. Aí você para de fumar e fica dependente do remédio. Doutora Ana Rosa, quero agradecer muito sua presença. Foi muito esclarecedor e importante. Agora caiu a ficha do governo. A gente ganha com impostos, mas perde o triplo para tratar da saúde daqueles que foram prejudicados. Finalmente, hein? Precisa realmente a ficha cair para a gente sair desse sufoco.